Boa noite a todo mundo, bem-vindos de novo à minha página aí. Eu vou hoje vim falar a respeito do futebol que estava rolando até agora há pouco aí na quarta-feira, né? Vamos repercutir um pouquinho dos resultados que estão acontecendo por aí, né? Vocês vão ver, eu vou estar segurando aqui um microfone para ver se o áudio sai um pouco mais claro, um pouco melhor, né? Só vou compartilhar esse ao vivo aqui também no meu perfil. E aí eu já começo falando a respeito da Copa do Brasil, da Libertadores. Os times brasileiros já avançaram, né? Estão na terceira fase da Libertadores, que é importante, né? Mas ainda não estão na fase de grupos. Mas começaram avançando e começaram com o ano bem em termos de competições internacionais, né? Vamos lá. Começando pela Copa do Brasil, que tá tendo jogo ainda e vai ter jogo até um pouco mais tarde, né? Boa noite para quem está acompanhando aí ao vivo. Vamos lá. Passando rapidamente, né? Pela primeira rodada, Muricy venceu o Juventude, o resultado primeiramente surpreendente já. O Juventude, que tinha ido bem o ano passado, eliminou o São Paulo e tudo mais, já está fora da Copa do Brasil. Então, primeira grande surpresa, mal começando a competição. O Curitiba conseguiu avançar empatando contra o Grande Conquista, né? Então usou do regulamento para avançar de fase. Não foi um bom resultado, mas o importante é passar. O Vitória foi bem contra o Lusiânia, ganhou 2-0, fez o resultado que precisava, assim como a Ponte Preta passou pelo Campinense, também com 2-0. O Paraná Soccer, um time pequeno, de pouca expressão, ganhou do Ipiranga lá do Sul, 2-1 em casa e passou. Assim como o Audax também, né? Ganhou do América de Natal em casa e também segue adiante, mostrando que tá sendo feito um bom trabalho, né? O São Bento empatou com o Paraná e o Paraná, portanto, passa. Também não deve ser um time que vai muito longe, assim como o Curitiba, assim. Ferroviária empatou com o Asa. O Asa de Arapiraca segue então para a competição, para a próxima rodada. São Francisco ganhou do Botafogo da Paraíba, 3-0 em casa, importante resultado assim, dentro dos times pequenos, também considerado um pouco de zebra. O 7 de Dourados ganhou do River, do Piauí. Também uma surpresa, porque são times sem expressão nenhuma. Mas Altos, o nome do time é Altos, ganhou do CRB, um time de Série B, então é bem expressivo, 2-0. Gururipe ganhou do Londrina, 2-1. Londrina, que às vezes sempre tem uma campanha razoável e tal. O Rondonense perdeu para o Cuiabá dentro de casa e o Cuiabá avança. O Corinthians ganhou, né? Ganhou chorado, 1-0 da Caldense, mas também fez o que precisava fazer. Nessa fase não tem muito como mudar, né? Não tem o que ser diferente disso, né? Se ganhar de 8-0, ganhar de 1-0 vai dar na mesma, assim. O importante é estar passando dessa fase, se livrando dos times pequenos, né? Tá rolando ainda CSA e Sport Recife e Atlético do Acre e América Mineiro, né? Esses dois jogos vão demorar um pouco mais para saber o resultado, e aí eu passo amanhã esses resultados junto com a rodada de amanhã. E para finalizar, o que encerrou hoje, o São Raimundo perdeu para o Boa Esporte. O Boa Esporte se classifica, um time de Série B contra um time de ranking inferior. Então, assim, a maioria dos times não foi a maioria não, né? Acho que deu mais ou menos igual, assim. Os times de ranking inferior também surpreenderam, né? Mas enfim,
São coisas que a Copa do Brasil tá trazendo pra gente de atrativo de novo, né? Com essa mudança de regulamento, então empate, vale como classificação, a vitória em casa, mando de campo de quem é com ranking inferior na CBF também é um atrativo, né? E para finalizar assim essa live que é mais rapidinho assim, também teve a Libertadores, né? O Milionários ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. E aí esse resultado foi equivalente. Um abraço aí pro Alexandre aí que tá curtindo. Como eu estava falando, né, o Atlético Paranaense ganhou em casa por 1-0 e agora perdeu fora na Colômbia por 1-0. Isso levaria para os pênaltis, né? Acabou a decisão agora nos pênaltis e o Atlético Paranaense conseguiu se classificar para a terceira fase, ganhou de 4-2. O goleiro Everton catou uma cobrança, uma outra foi no travessão. Foi o que eu consegui assistir até agora, assim. O resultado importante não garante ainda na fase de grupos, ainda vai ter uma outra eliminatória para enfrentar tanto o Atlético Paranaense quanto o Botafogo. O Botafogo... então, Ale, você tá falando que gostou da ideia da live depois da rodada, é mais ou menos para fazer uma troca de passe, pra gente repercutir um pouco a respeito do que tá acontecendo, né, do como que foi cada jogo, assim, se você quiser dar um palpite, como foi o jogo do Corinthians, provavelmente você deve ter assistido até mais do que eu tava com alguns afazeres aqui, não vi direito como que foi, né, a sua opinião vai ser bem-vinda também. E amanhã vou tentar fazer isso também com a rodada que encerra da Copa do Brasil, né? E eu tava falando do Botafogo, né? O Botafogo ganhou de 2-1 aqui no Rio, foi lá pro Chile contra o Colo-Colo, né? Peguei o finalzinho aqui também, tava vendo, tava 1-1 e o juiz deu 7 minutos de acréscimo, não sei o que aconteceu, se era aquela história de até fazer o gol e tal, mas no final o Botafogo conseguiu segurar o empate e também classificou para a terceira fase, né? Eu não sei direito, deixa eu até pesquisar para saber quem que eles pegam, né, na próxima fase. Vamos ver aqui quem que vai ser o confronto. É Botafogo contra Independiente Del Valle ou Olímpia do Paraguai. Pode ser o Olímpia é um adversário um pouco mais difícil. E o Atlético Paranaense vai contra Deportivo Capiatá ou Universitária. São dois fracos, né? Adversários fracos, assim que o Atlético deve ter menos problemas do que contra o Milionários para passar. A Argentina acabou de empatar o jogo, Ale. Sério mesmo? Eu tava vendo até agora o Brasil tava ganhando 1-0 sobre a Argentina no Sul-Americano Sub-20 e que praticamente encaminharia a classificação do Brasil para o Mundial. Mas o Ale acabou de me trazer aqui, tá falando aqui que a Argentina acabou de empatar o jogo 1-1, e aí, sendo assim, o Brasil vai ter que levar para a última rodada do hexagonal para poder decidir se realmente vai conseguir a classificação ou não. A Argentina ainda está numa classificação inferior do Brasil, né? O que eu ouvi dos comentários é que essa Argentina é muito mais fraca, por exemplo, do que os adversários que o Brasil já enfrentou, né? Então deveria estar... o Brasil deveria estar ganhando bem, tal. Vou até mudar de canal para procurar para ver o jogo também, para ir acompanhando. Tá no primeiro tempo ainda, né? Se sair mais algum gol durante essa live eu comento, assim. Mas ruim, né? Ruim pro Brasil, assim, tá numa situação dessa, tá brigando pela quarta colocação, pra última colocação do Mundial, convenhamos, né? Sem uma seleção sem Neymar, sem Gabriel Jesus, nomes que eram, né? Há pouco tempo atrás da Sub... O Gabriel Jesus também, né? Era da Sub-20 até pouco tempo atrás, assim. É um trabalho que tem que ser aprimorado, vai surgir mais nomes, assim, e tal. Pensando daqui 4 anos que eles vão ser Sub-23, a maioria deles ainda, né? Para as Olimpíadas, mas bem difícil, né?
Enfim, o resultado que surpreendeu, como eu falei, né? Esse do Muricy contra o Juventude, esse é talvez 3-1 imponente, assim. O Curitiba, mesmo jogando mal, levou, ok. O Audax não é surpresa ganhar do América de Natal em casa, pelo contrário, vem mostrando que é um time que é muito forte. O Fernando Diniz mostra um trabalho muito, muito consistente. Vamos lá, o que você está falando, Ale? Sobre o Coringão e a Copa do Brasil. Gostei do novo formato, essa eliminação em jogo único vai dar bastante emoção nas disputas, como acontece na Inglaterra e em outras ligas. Deixa eu ver se eu consigo ver o restante do seu comentário aqui. Algumas zebras já rolaram, como a do Juventude e outras que você citou. É verdade. Na Inglaterra que tem muito essa característica, né? Porque eles envolvem times de outras divisões, né? Lá tem até 8 divisões, times semi-amadores, tudo mais, numa competição tipo a FA Cup, a Copa da Liga e tal. E aí assim, eles vão fazendo tipo de um corte, né, de uma seleção entre eles, primeiro para chegar até um nível que que as primeiras divisões entrem para jogar, né? Então, tipo, quem é da primeira, da segunda divisão entra, sei lá, depois da terceira rodada, né? Mas assim, de certa forma parece ser interessante mesmo essa fase, a próxima sendo também desse jeito, né? Também pode promover mais surpresas, que é isso que é o bacana, né? Boa noite para todo mundo aí ó, que está acompanhando. Muito obrigado pelo prestígio. Quem tá jogando em casa faz fazer valer o fator casa, né? A pressão, tá? E quem joga fora, o cara vai jogar um pouco mais comedido, pensando num resultado de empate, de 1-0, como foi o próprio Corinthians, né? E aí assim, é atrativo, né? Porque como o time teoricamente ele é mais fraco, se ele se expor no ataque querendo a vitória, né, ele abre o contra-ataque para um time maior e para cima, né? Mas que nem, por exemplo, esse Paraná Soccer, eu nunca ouvi falar desse time e ganhou de um time que assim, tudo bem, ele não é tão expressivo, o Ipiranga lá no sul, né? Mas ele já tem um nome, ele já é conhecido, né? Sei lá, 7 de Dourados, ganhou do River do Piauí, né? Às vezes a gente pensa, né? Botafogo da Paraíba, que perdeu também pro São Francisco, né? A gente conhece esses times justamente pela Copa do Brasil e porque eram campeões estaduais e faziam força e tal. E aí, assim, simplesmente chega agora e pega um time mais fraco, vai saber qual que é o estado do campo, né, que eles estão jogando também, né, no começo de temporada, e já decide, assim, já elimina, né, é bem complicado, assim. Por exemplo, amanhã tem Santos do Amapá e Vasco da Gama, tem Motoclube e São Paulo. Se o Vasco, o São Paulo vacilarem, estão fora já, acabou o primeiro semestre praticamente, né? Vai ter só o estadual para brigar e que nem, por exemplo, pelo menos o São Paulo ainda tem a Sul-Americana, né? Vai ter um jogo, vai ter um confronto da Sul-Americana até definir quem vem depois da outra fase e tal, não sei o que. Mas assim, infelizmente é isso, né? Não tem volta mais, acabou. Simplesmente um jogo agora define praticamente meio semestre, né? Minha mãe tá entrando aqui com o cachorro aqui, ouvindo o que eu tô falando e tal. Tô fazendo vídeo ao vivo pro Facebook aqui. Então, mas enfim. Aí a gente depois passa esses resultados do Sport Recife, que é um time da primeira divisão, o América que estava também na primeira divisão até o ano passado. A gente passa junto com esses outros resultados do Vasco, do São Paulo. Por enquanto é isso, é uma fase experimental, uma fase legal de conhecer nova da Copa do Brasil. Pela Libertadores os times brasileiros ainda bem avançam para seguir
rumo junto com os 6 também que já estão lá na fase de grupos, tá? Vou me despedindo por aqui, tem que ser breve mesmo, até porque já estão falando do pessoal ir dormir, tá? Agradeço muito a audiência de todo mundo que acompanhou. Amanhã eu vou fazer de volta com os jogos também, já terminando até um pouco mais cedo, umas 11 e pouco, eu entro aí e a gente comenta tudo mais, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu!